Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais uma vez nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Amém? Irmãos, nesse segundo vídeo aqui da nossa série, O Vinho de Babilônia, a gente vai falar de uma doutrina que a maioria das igrejas protestantes, elas creem. Que é essa daqui, ó. O tormento eterno. Irmãos, que nem eu falei, a grande maioria das igrejas protestantes, elas creem no tormento eterno, na punição eterna, no inferno, né? Onde, nesse momento, elas entendem que tem pessoas queimando, sofrendo a punição divina. Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, nós servimos ao Deus eterno, então a punição ela tem que ser eterna. Irmãos, isso é uma tremenda de uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ele é amor. Então, se Deus ele é amor, como é que ele pode ser um Deus mau? Aí a pessoa pode falar assim, mas espera aí, mas Deus ele é justiça. Tá, mas irmãos, vejam bem, quer dizer que o indivíduo ele comete 40 anos de atrocidades aqui nessa terra. Então, quando ele morre, ele vai sofrer pela eternidade? Então, cadê a justiça de Deus aí? Irmão, você está jogando o caráter de Deus no lixo. A justiça de Deus, ela é perfeita. Então, meus irmãos, quem colocou isso na cabeça das pessoas foi Satanás, para jogar o caráter de Deus no lixo. E a doutrina do tormento eterno é mais uma das doutrinas da grande meretriz de Apocalipse 17, ali, né? São várias falsas doutrinas ali, né? Daquele vinho, né? Que é o vinho de Babilônia, né? Então, são várias doutrinas, né? E o tormento eterno é uma delas. Eu vou mostrar alguns textos aqui na Bíblia, falando, porque assim, irmãos, assim, na Bíblia existem vários textos que falam sobre o tormento eterno, sobre os séculos dos séculos, Jesus falou em várias passagens sobre o inferno, mas a gente precisa saber o que significa a palavra inferno, a questão século dos séculos, o tormento eterno, enfim, a gente precisa saber o que significa isso daí. Quer ver só? Olha aqui, ó. A tradução da palavra inferno na Bíblia. Sheol é lá no Antigo Testamento e Hades no Segundo. Também tem Tártaro e Guiena também no Novo Testamento. Só que aparece uma vez só o Tártaro e o Guiena. Mas a palavra Sheol e Hades aparecem várias vezes. Que significa o quê? Inferno. Ou lugares inferiores. Ou sepultura. Então a palavra inferno significa sepultura. Não um local onde a pessoa lá está queimando, lá pegando fogo, sofrendo a punição eterna, igual muitos aí creem. Quer ver só? Vamos ver a primeira passagem. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Quer ver só? Apocalipse 1, verso 18. Ó, Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz assim, ó. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O que essa passagem quer dizer? Significa que Jesus, meus irmãos, por exemplo, Jesus quando ressuscitou Lázaro, ele falou o quê? Lázaro, venha para fora. Aonde Lázaro estava? Na sepultura, no inferno. Então, Jesus chamou Lázaro para fora. Lázaro, venha para fora da sepultura. Então, Jesus, ele é o autor da vida. E só ele tem o poder de ressuscitar mortos. Então, quando a passagem fala aqui que ele tem a chave da morte do inferno, é isso.
Significa isso. Entenderam? Quer ver só? Tem uma passagem que está nos evangelhos, mas vamos lá no livro de Marcos. No livro de Marcos, lá no capítulo 9 e o verso 44, diz assim, ó: onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Bom, eles usam essa passagem aqui para dizer que, tá vendo aqui, ó, que aqui o verme não morre, o fogo não se apaga. É o inferno aí, ó, é o tormento eterno, tá vendo? Irmãos, Jesus aqui estava se referindo ao Vale de Rinom. O Vale de Rinom, meus irmãos, era um vale onde acontecia sacrifícios humanos lá no Antigo Testamento. Pessoas eram sacrificadas aos deuses pagãos. Inclusive, Manassés sacrificou seus filhos ao deus Moloque nesse vale. Então, Jesus estava se referindo ao Vale dos Filhos de Rinom, que era um vale que ficava ali fora de Jerusalém, onde as pessoas ímpias, que eram mortas, eram jogadas ali, era um lixão. Ali eram jogados animais, todo tipo de imundícia era jogado ali. Então, era um lixão. E aquilo ficava pegando fogo ali o ano inteiro e não apagava. Então, Jesus estava se referindo a esse vale aqui. Quer ver só? Vamos lá no livro de Isaías, lá no capítulo, acho que é o capítulo 7. Perdão, é Jeremias. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, o verso 31. Olha só. E de que edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Irmão, isso aqui nunca passou pela mente de Deus. Isso aqui é o próprio Deus falando, que nunca passou pela mente dele isso daqui, que pessoas fossem mortas a deuses pagãos. Agora você imagina uma pessoa lá no inferno sofrendo o tormento eterno, sabe? Isso não bate com o caráter de Deus, não bate. Deus, ele é justo. Então o caráter de Deus, ele é jogado no lixo quando as pessoas distorcem, fala que Deus, ele é um Deus eterno e a punição tem que ser eterna. Irmãos, isso é uma tremenda de uma heresia, sabe? Uma tremenda de uma heresia. Olha só, eles usam também uma passagem que é aquela capítulo 16 de Lucas, onde fala do rico e Lázaro. Eles usam muito aquela parábola lá. Aquela parábola, ela não é literal, ela é uma metáfora. Se você literalizar aquilo dali, aí você vai arrumar um problema sério. Quer ver? Porque na parábola ali, Lázaro está lá no céu e o rico está lá no inferno. E um fica vendo o outro, né? E aí fica uma comunicação ali. Só que, meus irmãos, veja bem, se o inferno e o céu são tão próximos, aí nós vamos arrumar um problema sério. Por quê? Quer ver só? Se você for lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo... Apocalipse capítulo, acho que 21, é um verso bem conhecido por nós. Inclusive é um dos versos mais bonitos da Bíblia. Deixa eu ver aqui. É o capítulo 21 e o verso 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, se a parábola de rico e Lázaro ela é literal, então, como eu falei, temos um problema. Porque vocês concordam? Se o céu não vai ter isso daqui, como é que... Você imagina a pessoa no céu lá e você fala, Senhor, a minha mãe ali, ó, tá sofrendo ali o tormento. Irmãos, isso não existe.
sabe? É uma tremenda de uma heresia. Que nem eu falei, a Bíblia não entra em contradição. Se você literalizar a parábola de rico e Lázaro, você vai entrar num grande problema, que eu acabei de mostrar aqui. Quer ver só? Tem uma outra passagem que eles usam muito, tá no livro de Apocalipse também. Está no capítulo 20. Volta um pouquinho aí. No capítulo 20, o verso 10. Olha o verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aí, tá vendo aí, ó? Vão ser atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas, meus irmãos, vejam bem, que não falei, a Bíblia não entra em contradição. Olha o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram um acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Tá, irmão, mas se o fogo consumiu eles no verso 9, o que quer dizer esse século do século serão atormentados aí eternamente, irmãos? Quando a Bíblia fala tormento eterno, sabe, a punição eterna, a gente precisa entender o que significa isso daí. Quer ver? Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Eu vou mostrar um outro texto aqui, vocês poderem entender. Voltem um pouquinho aí no livro de Judas, que é um livro antes do livro de Apocalipse, é um livro bem pequeno, tem um capítulo só. E nós vamos ver o verso 7. Acho que é o verso 7. Quer ver? É o verso 7, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, não são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Eu pergunto para os irmãos, Sodoma e Gomorra está pegando fogo até hoje? Isso já aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Deus puniu a cidade de Sodoma e Gomorra porque o pecado estava muito grande. Ali Deus deu uma ordem para os 2 anjos, né? Ali, eles foram ali, falaram com Ló, saiu Ló, a sua esposa e as 2 filhas, e depois os irmãos sabem o que aconteceu. Mas a cidade foi destruída. Mas a cidade, eu pergunto, a cidade está pegando fogo hoje? Não. Aí vai vir a explicação agora. Então, o que é esse tormento eterno, sofrimento eterno aí, século dos séculos, irmãos? O que é eterno? É a consequência. A consequência, ela é eterna. Se eu pegar, por exemplo, um papel aqui, ó, pegar esse papel aqui e eu tacar fogo nele, ele vai ficar queimando eternamente? Não. Ele vai queimar enquanto há matéria. Acabou a matéria? Acabou o fogo. Entendeu? É isso. O que é a consequência eterna? Jesus, ele fala assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para dar vida e que vocês tenham vida em abundância. A vida eterna. Então, Jesus, ele é o autor da vida. Ele promete o quê? A vida eterna. E qual que é o outro lado? A morte eterna. Essa é a consequência eterna. É isso. Porque se você sofrer a segunda morte, você não vai existir nunca mais. É isso, meus irmãos. Essa é a consequência eterna. Não é que você vai ficar queimando lá eternamente, igual as pessoas ficam aí falando aí, jogando o caráter de Deus no lixo. Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. E Deus, ele não é sádico. Ele não é tirano. Deus, ele não vai cometer nenhum ato de injustiça. Porque Deus, ele é justo. A Bíblia fala que
que a nossa justiça é trapo de imundícia. Mas, meus irmãos, nós servimos a um Deus eterno, mas as consequências, elas serão eternas nesse sentido. Não no sentido onde pessoas vão estar... eles entendem que nesse momento, nesse exato momento, tem pessoas queimando pelo fogo, gritando, sabe? Enfim, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a todos e que nós possamos ficar firmes e fortes nos caminhos do nosso Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a todos.